Galera, como é que vocês estão? Estão se cuidando aí nesse momento de pandemia? Então, como esse nosso período parece que está cada vez mais se estendendo, né? A gente continua então com as atividades à distância, né? Via remota, com o uso das tecnologias. Semana passada a gente falou, né? Estudou um pouquinho sobre distâncias inacessíveis, né? E a parte da matemática que nos ajuda a compreender um pouquinho esse fenômeno é a trigonometria, né? Em especial a trigonometria no triângulo retângulo. Então hoje eu vou resolver aqui com vocês dois exemplos de aplicação, né? Dessas distâncias inacessíveis, como calcular a altura de um poste, a altura de uma torre, a altura de uma montanha, ou até mesmo a largura de um rio. A gente sabe que isso é difícil de medir usando uma fita métrica, uma trena, alguma coisa assim. Por isso que a gente chama de distâncias inacessíveis. Então a gente usa nada mais do que uma relação entre os lados de um triângulo retângulo, né? E aí a gente consegue estabelecer essas medidas por meio da semelhança de triângulos, tá? Então eu vou mostrar aqui dois exemplos, depois vocês vão acessar lá o portal do GR8 e vou deixar lá no fórum uma atividade para vocês responderem e postarem a solução lá no fórum, tá bom? Um abraço, se cuidem, se puder, fiquem em casa, se sair, saiam protegidos, usem máscara, lavem bem as mãos, tá bom? Só um momento. Então, esse primeiro exemplo diz o seguinte: tem uma torre, né, a uma distância de 40 metros da torre é vista sobre um ângulo de 20 graus, né, como mostra a figura. Determine a altura H da torre. Então aqui está dizendo que essa torre aqui tem uma altura desconhecida, né? É difícil de medir essa altura aqui com uma fita métrica, alguma coisa, então a gente vai usar o recurso da trigonometria. Mas ele fala que a distância dessa torre é vista aqui, ó, a um ângulo de 20 graus. Então a gente sabe que aqui está o ângulo de divisão e essa distância aqui então é de 40 metros. Aí dá algumas informações, né? Que o seno de 20, cosseno e a tangente de 20 dá os valores que a gente vai utilizar. Ele dá os três valores para não ficar claro aqui para o leitor, né? Qual dessas três razões vocês vão usar. Então é uma das três. Então tem que saber, só lembrando aqui que o seno de qualquer ângulo é a razão, né, do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de qualquer ângulo é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, se a gente olhar aqui a nossa figura, a gente tem aqui um triângulo retângulo, ó. Tem até aqui o ângulo de 90, aqui eu tenho um cateto, aqui tem outro, aqui é a hipotenusa. Como a referência é esse ângulo, então de frente a esse ângulo aqui, ó, é o cateto oposto, que é justamente a altura da torre. E aqui, né, adjacente a esse ângulo, nós temos o tamanho de 40 metros, que é o cateto adjacente. Então, qual daquelas três relações a gente vai usar? Cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, vocês vão montar assim, ó. A tangente, no caso aqui 20 graus, né? Tangente de 20 é igual cateto oposto, é a altura da torre. Cateto adjacente é a distância da torre até o ângulo de visão, 40 metros. Como enunciado da questão falou que a tangente de 20 é 0,36, a gente substitui, ó, 0,36 H sobre 40. Então aqui agora ficou fácil, né? A gente tem aqui uma equaçãozinha completa, multiplica cruzado. A gente vê que o H aqui vai ser o quê? H é só multiplicar 40, né, vezes 0,36. Fazendo aqui uma continha simples, 40 vezes 0,36 dá 14,4 metros. Então a altura da torre é 14,4 metros. Tranquilo, né? Vai ser boa.
O próximo exemplo, né, diz o seguinte: calcule o perímetro do triângulo retângulo ABC da figura, sabendo que o cosseno do ângulo é 3/5, 3/5, e o segmento BC é igual a 10. Então, aqui o BC é 10. Ele quer o perímetro, então o perímetro é a soma dos lados, né? Então, primeira coisa, a gente vai usar a informação que ele nos deu, que o cosseno do ângulo é de 3/5. Eu gosto de usar esse método, né? Que eu até brinco que é o método chinês. Você faz um triângulo retângulo aqui, coloca aqui o ângulo alfa, o cosseno do ângulo, né? De qualquer ângulo, não é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então aqui, quem que é o cateto adjacente nessa razão? É o 3. Então adjacente é aqui 3, hipotenusa aqui 5. Está faltando esse lado aqui, ó. Então a gente pode utilizar o Pitágoras, né? Então, ó, 5 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou pôr aqui um x, né? Desconhecido, x ao quadrado. Aqui a gente tem uma solução simples, né? É um triângulo, retângulo trivial, né? Que a gente sabe que é um lado 3, 4, 5, né? Então vai ficar assim, ó, 25 menos 9 é igual a x quadrado, 16. A raiz, então, de 16 é 4. Então, esse outro lado do triângulo é 4. Ah, mas o exercício disse que o lado BC é 10. Se você comparar, então, com esse outro triângulo, a gente está vendo que eles são triângulos semelhantes. Então, que esse aqui, ele está o dobro, né, da minha hipotenusa. Então, basta eu dobrar todos os lados aqui, ó. Aí eu descubro. Se aqui é 5, aqui está 10. Como aqui é 4, dobrando fica 8. Como aqui é 3, dobrando fica... Muito bem. Então, o perímetro, eu vou usar aqui só o P de perímetro, é igual a 10 mais 8 mais 6. O perímetro vai dar 24 metros. Tranquilo, né? Então, agora façam a atividade que está lá no fórum, na plataforma do GR8. Um abraço a todos e até a próxima. Fala, galera.